Depois compartilha a gravação. Viu, Márcio, que entrou agora, né? Seja bem-vindo. Eu estou conversando com o pessoal aqui para cada um colocar ali que tipo de investimento faz ou tem feito para poder entender um pouquinho do perfil dos participantes, né? Se puder colocar ali, invisto em renda fixa, renda variável, que tipo de investimento faz, aí nos ajuda depois, mais lá na frente, a gente conseguir melhorar aqui a qualidade da nossa conversa. Ó, o Adenir ainda não investe, bom, isso é bom para a gente entender, mas eu imagino que, mesmo que tu diga que não investe, tu deve guardar o dinheiro, né, em algum, no banco, por exemplo, na poupança, poderia ser? Não sei, seria isso, Adenir? Bom, eu vou avançando aqui para a gente começar a apresentação. Deixa eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai conversando aqui sobre esse investimento que eu quero apresentar para vocês hoje. Então, o Adenir aplica em CDB, mas fiquei sabendo que não é o melhor, correto? O CDB paga pouco, né? O que na verdade acontece é que tu bota teu dinheiro lá no CDB e parte desse dinheiro o banco pega e investe em outras coisas que pagam muito melhor para ele, banco, e acaba te pagando bem menos, né? Muitos bancos investem em precatórios, por exemplo. Então, ele pega teu dinheiro e ele investe em precatório e ele ganha e depois te paga lá aquela miséria do CDB, né? Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo hoje aqui nessa apresentação, então? Saber como investir em precatórios, gerar rentabilidades entre 1,4, 1,6 ou 1,8 ao mês, investindo nesses títulos, ter ganhos reais nos nossos investimentos, que superem a inflação, fazer tudo isso sem depender de experts e longos estudos sobre investimentos. Se chegar no final aqui e vocês tiverem essa compreensão aqui, souberem como gerar esses resultados aqui de 1,4 até 1,8 nos investimentos, esses resultados aqui, né, 1,4 até 1,8 nos investimentos de vocês, a gente vai ter atingido aí os nossos objetivos com esse encontro aqui. O que de fato queremos com os nossos investimentos, né? Fazer resultados acima dos investimentos tradicionais? Eu imagino que sim. O que seriam os investimentos tradicionais? É exatamente a renda fixa, ali, o CDB do banco, e os investimentos que as corretoras te oferecem, né, e os rendimentos em renda variável. Não sei se alguém aqui investe em ações ou fundos imobiliários. Alguém investe em ações ou fundos imobiliários? Coloca ali no chat. Se alguém se investe em fundos imobiliários ou ações, coloca ali no chat para nós. Pode colocar só o número 1 ali que eu vou entender que faz um investimento de renda variável, né? O que mudaria, né, nos nossos investimentos se nós estivéssemos fazendo, ou nos teus investimentos, se tu estivesse fazendo 1,4 ao mês nos próximos 2, 5, 10 ou 20 anos, né? Vou simular aqui rapidamente para nós entendermos o que isso faz de diferença no nosso... Vou pegar um número aleatório aqui, 20 mil reais, por exemplo, e vamos colocar aqui 1,4%. Vamos botar lá, se a gente estivesse aportando mensalmente R$ 1.500. Nos primeiros 2 anos, a gente teria 70 mil. Nos primeiros 5 anos, nós teríamos 185 mil. Em 10 anos, nós teríamos 567 mil. E em 20 anos, mais de 3 milhões. Deixa eu só botar aqui, 15 anos. Vamos botar 10 anos aqui. Já teríamos mais de meio milhão, né? 12 aqui. Quando é que a gente chega no milhão aqui? Deixa eu só ver aqui para 12, 13. Agora aqui tá 13. Vamos. Ó, 13 anos a gente chega no milhão. Se fizer um aporte módico aí de 20 mil inicial e 1.500 por mês, né? Isso aqui eu tô falando, né, de uma taxa de 1,4. Se a gente mudasse essa taxa aqui, vamos lá, vamos colocar uma taxa mais... Esticar a taxa aqui, ó. 1,8, por exemplo. Né? Em 10 anos, em 11 anos, a gente já chegaria no milhão, né? Diminuiria em 2 anos aí o prazo. Então, percebam como os juros compostos, né, podem nos ajudar no crescimento patrimonial
ao longo do tempo. Então, essa seria a diferença, né, que uma taxa fixa de juros compostos faz por nossos investimentos se nós conseguirmos alcançar essas taxas de renda fixa maiores, né? Via de regra, o mercado não te oferece isso, ele te oferece outros investimentos que eu vou falar aí ao longo do tempo, mas é possível, sim, tu acessar uma taxa de 1,4 ou 1,8, se tu souber aonde investir. Então, para quem está até agora aqui na apresentação, eu quero só ressaltar que quem ficar até o final, eu vou entregar um benefício de rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se tu tiver a paciência de me aguentar aqui até o final da apresentação, eu vou te entregar um benefício que vai melhorar a rentabilidade dos teus investimentos acima, com certeza, do que tu tem hoje, mas acima, inclusive, do normal que é nos investimentos em precatórios. Mas esse benefício, a pessoa só vai ter esse benefício quem ficar até o final, certo? Então, fiquem comigo até o final e vocês vão ter um ganho de rentabilidade maior lá no final, conforme eu estou falando aqui, me comprometendo com vocês. Como que o Lucas Cassiano, então, chegou nessa história de investimento em precatórios? Tudo começa quando a gente tem lá o circuit breaker da Bolsa de Valores, não sei, alguém aqui investe em Bolsa de Valores? Boa noite, invisto em Tesouro Selic e fundos imobiliários. O César Freitas faz fundos imobiliários ali. Então, tem renda fixa e renda variável. Depois a gente vai falar rapidamente sobre fundos imobiliários. Bom, mas falando aqui, então, da minha experiência, então, com investimentos, em 2020 a gente teve a tal da pandemia aí, que marcou a todos, né? E lá eu tinha muito dinheiro na bolsa, muito dinheiro não, tinha alguns valores, né? Na Bolsa de Valores, e eu vi meu patrimônio derreter. A gente teve episódio lá do acionamento, o circuit breaker, o acionamento do botão de pânico ser acionado 2 vezes no mesmo dia. Então, quem tinha dinheiro na bolsa, aquilo derreteu. E dessa experiência, eu tomei uma decisão. Só vou investir daqui para frente em algo que eu entenda, não vou mais investir em esse tipo de coisa. Ações, por exemplo, é algo que eu não invisto mais, em função de toda a experiência passada que eu tive, e decidi, daqui para frente, eu só vou investir em algo que eu realmente entenda e saiba exatamente o que eu estou fazendo. E foi nisso que surgiu o investimento em precatórios para mim, Lucas Cassiano. Eu tive uma oportunidade, em 2020 mesmo, de comprar um precatório municipal, que é esse precatório aqui, do município de Corumbá, que eu nem conhecia na época, o município do Mato Grosso do Sul. Eu fiz uma auditoria do precatório e comprei esse precatório na época porque não tinha compradores. Era um título, deixa eu até mostrar aqui ele para vocês, deixa eu abrir aqui. Aí vocês já vão entender um pouquinho do que é um precatório. Eu comprei esse título aqui, ele tinha um valor, cadê o valor dele aqui? De 21.600, né? Como eu destaquei aqui, 21.600, tinha o valor desse título, e ele estava à venda por R$11.000. Não tinha nenhum comprador na época, porque digamos, os fundos de investimento, geralmente, eles compram precatórios de valores maiores, e eu fazia auditoria de precatórios, né, sempre fiz ao longo de muito tempo, embora o meu foco em investimento em precatórios tenha começado a partir ali de 2020, né? Então, tendo essa oportunidade, fiz a auditoria, vi que o município pagava em dia, estava tudo certo, era um bom título, não tinha comprador, e estava por ser vendido por 11 mil, então eu resolvi eu mesmo comprar. Comprei o título, coloquei na minha carteira de investimento, daí como vocês podem ver aqui, depois ele foi pago lá, né, o município pagou esse título e ele estava valendo daí 27 mil com a correção na época, ou seja, paguei 11 mil para levar 27 de um ano para o outro, né, em outubro de 2021 ele foi pago. Comprei esse título no ano de 2020 e recebi ele em 2021. E aí, tendo passado por todo aquele sobe e desce de bolsa de valores e tendo essa experiência pessoal aqui, eu decidi, não faz sentido nenhum eu continuar com esses investimentos de renda variável, que me demandam um conhecimento que não é
o meu principal conhecimento, eu sou advogado, então o meu principal conhecimento é saber avaliar e selecionar precatórios. Então eu decidi, vou aplicar meu conhecimento em meu benefício para que eu possa investir em precatórios. E foi aí que, a partir desse caso, eu mudei radicalmente a minha forma de ver os investimentos. E aqui, vocês podem ver aqui, aí depois saiu lá o pagamento, ó. Aqui está a guia de pagamento dos 27 mil aqui, para o Lucas Cassiano, certo? Então isso aqui é só uma história um pouco longa, eu imagino, mas para vocês entenderem como que eu vim parar aqui hoje, dando essa palestra, tendo essa conversa aqui com vocês. E disso surgiu a LC Invest. Por quê? Daquela experiência eu percebi, olha, eu comecei a fazer isso para mim, comecei a migrar todos os meus investimentos para precatório, eu comecei a fazer para familiares, para amigos, amigos de amigos, e aquilo cresceu e virou a LC Invest, que é a nossa empresa de investimento em precatórios, em que a gente origina e intermedia precatórios, e basicamente a gente cria investimentos coletivos em precatórios, ou seja, a gente reúne várias pessoas para comprar um pool lá de precatórios. E nisso a gente consegue entregar rentabilidades muito maiores e muito melhores do que as rentabilidades do mercado tradicional de investimento. Aqui um pouquinho sobre mim, então. Eu sou graduado em Direito, né? Sou especialista em Direito Empresarial para a Universidade Federal aqui, especialista em Direito Tributário, advoguei muitos anos na área tributária, sou membro do Instituto de Estudos Tributários e tenho bastante experiência, então, em processos que envolvem entidades públicas na esfera judicial e administrativa e consultiva. Basicamente, os precatórios são gerados com os entes públicos, ou seja, entidades públicas. O governo estadual, federal ou municipal, quando ele perde uma ação, ele paga por meio desse título que se chama precatório. Então, por isso que eu coloquei essa questão da vasta experiência aqui, porque sempre trabalhei muito contra o poder público e me envolvi sempre muito com essa questão de precatórios, certo? Aqui um pouquinho dos nossos números para vocês, da LC, até o momento, né? Nós já captamos mais de 10 milhões e meio aqui, ou seja, se nós fôssemos um banco, nós já teríamos recebido em dinheiro mais de 10 milhões e meio. Aqui é o patrimônio que a gente gerou, ou seja, nós transformamos 10 milhões e meio em 14 milhões e meio de precatórios, ou seja, geramos um ganho aí significativo de 4 milhões para os nossos investidores. Isso deu uma rentabilidade desse patrimônio de 37,84%. Agora me fugiu da cabeça como é que eles falam, custódia, né? Como se fosse a custódia da LC, né? Temos em custódia aqui X milhões e tal. Então a gente estaria nesse patamar. O prazo médio de duration das carteiras de pagamento costuma ser 21 meses, certo? E a rentabilidade que volta lá para os investidores fica na média de 21,62% anual. Indo adiante aqui. Então, eu separei aqui desses valores, né? Desses 48 meses, foi o que eu coloquei ali, deixa eu só voltar aqui, porque a data, eu esqueci de corrigir a data no slide seguinte. Esses 46 meses, então, nesses 46 meses, a gente já pagou aí para o pessoal, deixa eu melhorar aqui, mais de 6 milhões e 300 mil aqui, vocês podem ver. Então, daqueles 14 milhões, a gente já pagou 6 milhões, né? Já voltou 6 milhões para os investidores, que deu uma média aí de rentabilidade de 24,96% anual. Aqui é só alguns exemplos de pagamentos que foram feitos durante o ano de 2024. E aí a gente chega naquela questão, né? O que é um precatório? Estou falando, mas a gente não entrou nesse ponto. O que é um precatório, pessoal? Quem está me acompanhando aí, está comigo aqui, e vai ficar até o final para ter o benefício do aumento da rentabilidade dos investimentos, me responde ali. Você sabe o que é um precatório? Você sabe mesmo, né? Coloca ali o número 1. Se não sabe, coloca o número 2, que aí eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão do precatório para vocês entenderem melhor. Quem sabe, coloca 1. Quem não sabe, coloca 2. Ó, o Adenir colocou que não sabe. O César Freitas colocou 1. Tem conhecimento. O Euler também.
Eu vou aproveitar aqui, então, o gancho aí do Adenir e do Douglas também. Tudo bem, Douglas? E vou falar rapidamente aqui, o que é um precatório, então. O precatório, pessoal, é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um determinado governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Basicamente, ele é um título, né? O governo perde, ele não paga imediatamente. O que ele faz? Ele te entrega um precatório, que é como se fosse um cheque, dizendo lá, ó, eu aqui, governo federal, tenho 200 mil para te pagar, mas vou te pagar daqui 24 meses. Basicamente é isso que o precatório faz. Ele é um título para ser descontado lá na frente depois de um determinado tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês um precatório federal. Esse, inclusive, foi um que eu adquiri em 2021 e recebi em 2022. Daí aqui tem os dados lá, o número do precatório, meu nome está aqui, porque foi eu que comprei na época, né? Era contra o governo federal, ele tinha uma natureza alimentar, era um crédito de... a pessoa tinha entrado na justiça pedindo devolução do imposto de renda porque ela não precisava pagar o imposto porque ela tinha uma isenção de imposto. E aí a pessoa quis antecipar o recebimento e me deu o precatório para mim. Eu não sei se eu tenho aqui a informação completa, mas na época, então, eu comprei aqui, beneficiário e tal, era 183 mil aqui o valor do precatório. Eu acho que eu tenho a informação completa aqui, pessoal. Deixa eu até olhar para vocês aqui, ó. Não é essa informação que eu quero, é outra aqui. Só um pouquinho. Ó. Aí lá na época que está o recebimento do valor, né? No fim, ele deu 201 mil, ó, com a correção e tal, tudo, né? Aqui está o saque, ó, o valor líquido deu 196 mil, ó, na época. E então eu comprei de um ano para o outro, eu recebi o precatório federal. Basicamente, então é isso, pessoal. O precatório nada mais é que um título que está escrito lá que o governo deve para fulano um valor e vai pagar em um determinado tempo, né? E nisso a gente tem uma oportunidade de ser investidor. E nada mais é que uma compra de um desconto antecipado de um título, que eu vou mostrar exatamente aqui para vocês como que é a dinâmica no investimento aqui. Então, vamos lá. A dona Neide aqui, ó, é professora do município de Goiânia, teve um probleminha nas costas aqui, ó, crac, machucou as costas, entrou com um processo lá para receber uma aposentadoria, recebeu 100 mil reais aqui, só que ela vai esperar lá 24 meses para receber esse crédito. Virou um precatório, que diz 100 mil reais. Nós, a ELC, juntamente com vocês aqui, ó, investidores, nós vamos comprar esse título por 50 mil reais aqui, ó. E aí cada um vai, né, digamos que somos 10 pessoas, cada um vai botar 5 mil para comprar o título lá, a gente vai formar os 50 mil, e nós vamos, o que vai acontecer? A gente vai colocar no nosso patrimônio de investimento algo que vale 100 mil, que a gente pagou 50 mil. Quando esse título for pago, ele vai ter correção, ele vai estar valendo lá 110 mil. Nesse exemplo aqui, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Nesse exemplo aqui, o que teria acontecido, se cada um colocou 5 mil, colocaria 5 e ganharia 11 lá, no final. Então, basicamente, o investimento em precatório funciona assim, ele é um desconto de título, certo? A gente vai comprar os títulos, colocar na nossa carteira e esperar para receber. Indo adiante aqui, deixa eu só entrar a apresentação, está carregando. Não sei porque ficou lento assim, não acontece isso normalmente. Aí falando rapidamente, sobre o mercado tradicional de investimentos. Vou falar um pouquinho do que a gente tem hoje no mercado. Eu imagino que se vocês estão aqui, provavelmente é porque vocês não estão totalmente satisfeitos com os investimentos que vocês têm hoje e estão buscando alternativas. E, com certeza, ao longo dessa apresentação, lá no final, vocês vão ver que esse investimento que eu estou mostrando para vocês, ele de fato é uma alternativa bastante segura, viável e
que pode fazer a diferença no investimento de vocês. Qual o risco dos precatórios? Pergunta o Adenir. Eu vou responder mais adiante lá da apresentação, a gente tem uma parte específica só sobre isso, mas é bastante baixa essa questão do risco. Quem está fazendo, eu não sei quem está participando aqui, quem está investindo em renda variável, por exemplo, em fundos imobiliários, COI, ações e tal, está tomando um risco muito maior do que investir em precatórios. Então vamos lá. Quais os problemas do mercado tradicional de investimento? Jornada, né? A jornada do investidor. Eu não sei se vocês passaram por isso. Se não passaram, eu vou mostrar essa jornada do investidor, porque eu acho que vocês não precisam passar por tudo que eu passei. Se alguém passou, também me diz, eu passei por isso aí também. Ó, vou mostrar aqui para vocês como é que é a jornada, então, do investidor nesse mercado de investimentos. Ele começa lá com o bancão e o banco manda ele para a renda fixa, certo? Aqui o Adenir está aqui, né? Na renda fixa. Aí, passa um tempo, tu vê que aquilo não rende nada, tu vai fazer o quê? Cara, eu vou para... Descobre a assessoria de investimento, tu vai para a corretora de valores. Que eles te botam numa renda fixa um pouquinho melhor. Mas isso aqui é uma estratégia só para pegar o teu dinheiro e jogar na renda variável, que é onde, ela, corretora e assessores de investimento, vão ganhar o dinheiro deles, né? Eles te dão uma renda fixa um pouquinho melhor para que tu vire cliente e aí eles possam te colocar na renda variável. E aqui que entra o perigo, certo? Geralmente, na renda variável, passado algum tempo, a gente vai ter uma frustração, aí, um derretimento do patrimônio. Foi o que aconteceu comigo, né? Acho improvável alguém que consiga performar na renda variável bem durante muitos anos. A gente tem algum exemplo aí, Luiz Barsi Filho, alguns grandes investidores de bolsa, mas eles são exceção. Via de regra, um investidor normal, ele vai, em algum momento, experimentar um derretimento patrimonial e talvez não recupere mais o investimento. E aí tu vai te frustrar, vai ficar frustrado com essa situação, como eu fiquei, e tem aí os cursos, né? Daí tu vai ter um digital influencer lá que vai te vender um curso, tu vai comprar vários cursos, vai estudar, mas a gente não quer curso. O que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro, certo? Quer que o nosso patrimônio cresça e quer que os nossos investimentos alavanquem. E é aqui que a gente tem que saber para onde direcionar essa jornada do investidor. Não sei se alguém já passou por todo esse caminho aqui, mas é um caminho normal. Se não passou, vai passar. Se não quiser passar, presta atenção aqui no que eu estou falando, que aí tu não precisa repetir os mesmos erros que eu repeti ao longo da minha jornada de investidor. Falando então rapidamente sobre a renda fixa ou perda fixa, né? Quem está na renda fixa somente, eu tenho alguns dados para apresentar aqui. A gente tem uma coisa que se chama no Brasil a inflação, que é muito alta. E ela costuma, muitas vezes, corroer o nosso patrimônio, inclusive diminuir o valor que a gente tem investido lá. Mesmo que tu veja teu dinheiro crescendo na renda fixa, a inflação no Brasil é tão alta que ao longo do tempo teu dinheiro perde valor. E é exatamente o que aconteceu com o nosso real aqui, né? Desde o lançamento do Plano Real lá, esse dado aqui ainda precisa ser atualizado, mas eu peguei só uma amostra aqui, o real já desvalorizou mais de 653%, né? R$100 valeriam hoje menos de R$13. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tu botasse teu dinheiro numa poupança, por exemplo, tivesse R$100 lá, colocasse numa poupança, tu ia ter R$534 hoje, quando na verdade, para tu comprar para esses R$100 comprar a mesma coisa hoje, ele teria que valer R$748. E eu até depois fiz uma simulação com precatórios aqui, se tu tivesse investido, por exemplo, em precatórios, tu teria transformado aqueles R$100 em R$12.000, ou seja, um ganho muito acima da inflação. Ainda falando da inflação, né, a gente teve alguns episódios agora há pouco tempo, em que a inflação chegou a 11,73%. Adianta a Selic o CDI, a Selic está 13,25, e tu ter uma inflação de 11,73%, toda a inflação acaba corroendo o poder de compra do teu dinheiro.
numa inflação dessas aí, de 11,73, que foi a inflação que teve em 2022, fora o fato de que a gente tem uma inflação muito alta de alimentos e uma inflação mascarada, então a inflação é mais alta do que os índices oficiais estão colocando aí. Imagina, se tu deixasse numa renda fixa lá o teu dinheiro na época, o R$3.000, por exemplo, em 12 meses ele viria R$326, só que ele compraria somente R$2.900, ou seja, os R$3.000 iniciais que tu aportou numa renda fixa, compraria hoje, aqui na nossa projeção, R$2.918, né? Mesmo com os rendimentos aqui de R$261. Então isso aqui é para mostrar para vocês que a renda fixa faz teu dinheiro crescer nominalmente, mas ela não consegue bater a inflação muitas vezes. Aqui eu fiz um comparativo entre o Tesouro Direto e precatórios, tá? Peguei uma taxa moderada aqui de investimento em precatórios, a pessoa aportando R$20.000, aportou R$20.000, após 5 anos, tu teria R$29.900 no Tesouro Direto, ou uma rentabilidade de 49,73. Os mesmos R$20.000 aportados em precatórios, tu teria mais que o dobro aí, tu teria R$42.000 e teria 110% de rentabilidade. E a renda variável, pessoal? Agora eu vou falar um pouco de renda variável. Eu vi que algumas pessoas têm renda variável, não sei se alguém tem ações aqui ou não. Se alguém tiver ações, me fala ali. Então, em uma década, a Bolsa perdeu para a poupança e inflação e foi o pior investimento. Essa aqui é um levantamento da CNN, às vezes eu falo isso aqui, o pessoal fica bravo comigo. Não, comprou ação errada, porque não sei o quê. Não. Isso aqui é a média do Ibovespa. Duvido que alguém tenha passado 10 anos... Isso eu duvido. Duvido que alguém... Cara, tem a pessoa, mas eu digo, via de regra, ninguém passa 10 anos comprando a ação certa. Em algum momento tu vai errar. E se tu errar, tu vai cair nisso aqui, que é o fato de que teu ganho na bolsa vai ser menor do que na renda fixa, por exemplo. Então tu não pode errar. Vai ganhar muito na bolsa? Vai, mas tu não pode errar. Porque se tu errar, tu vai perder. E se tu perder, tu deixou de ganhar dinheiro na renda fixa, por exemplo, sem correr risco algum. Então aqui, só para vocês terem uma ideia nesse levantamento, só um pouquinho aqui que eu cliquei errado aqui. Ó. Então, se tu botasse R$10.000 entre 2011 e 2020 em ações do índice Bovespa, tu teria, após 10 anos, 17.173. Lembrando, desde que tu não tivesse perdido, né? Se tu perdeu, tu teria menos. E na poupança, tu teria 18.021. Ou seja, se não fizesse nada e deixasse teu dinheiro na poupança, não te incomodava e não passaria estresse nenhum, seria melhor do que tu ter feito investimento em ações partindo do pressuposto que tu fez a média do mercado. Indo mais adiante, falar rapidamente sobre fundos imobiliários, porque tem investidor de fundos imobiliários aqui. Qual que é a nossa visão sobre os fundos imobiliários? Eles te entregam uma rentabilidade de renda fixa e tu corre um risco de renda variável. Por exemplo, o caso aqui do Gramado Parques. O Gramado Parques, ele é um fundo imobiliário, não, ele tem ativos em fundos imobiliários, ele é um grupo empresarial que tem parque aquático, parque de neve, hotéis, tudo aqui em Gramado. Aqui. Nossa empresa é aqui de Porto Alegre, tá, pessoal? Então, Gramado é pertinho aqui, 2 horas daqui a gente está em Gramado. Então, esse Gramado Parques entrou na recuperação judicial. Quem tinha fundos imobiliários que tinham ativos do Gramado Parques teve o quê? Perda de valor patrimonial e corte de dividendos. Então, se tu está em fundo imobiliário, tu está correndo o risco de dar um problema na operação do fundo imobiliário, lá dos ativos que ele tem, e ter um prejuízo significativo desse tipo, que aconteceu há pouco tempo. Então, fazendo uma comparação aqui entre renda variável e o precatório, eu vou trazer para vocês aqui as principais diferenças ou comparação para vocês entenderem, né? Renda variável, sujeito a oscilações de mercado, né? Se o mercado sobe, desce, o teu patrimônio oscila,
ou para cima ou para baixo. Agora, nos últimos tempos, tem sido tudo para baixo, inclusive com a questão agora que vai ter, já não nem se cogita, já se fala que os Estados Unidos está em recessão, que o Trump, de fato, quer fazer uma política econômica que vai gerar uma recessão, para gerar um crescimento maior futuramente, só que se os Estados Unidos entrar em recessão, os mercados vão ter um colapso, né? Então, sujeito a oscilações de mercado na renda variável, aposta em uma performance futura incerta, ou seja, no caso do Gramado Parques, tu apostou que aquele fundo ia performar bem e ele não performou e deu problema. Ou tu comprou ações da Petrobras, trocou governo, Petrobras, casos de corrupção e etc e tal, a ação cai. E então tu acaba tendo um risco alto de probabilidade de perda do valor principal e dos dividendos e juros. E no precatório, qual que é a diferença? Lembra que eu mostrei para vocês ali no início o caso da dona Neide? O que aconteceu ali? A gente foi lá, falou com ela tinha um precatório que valia 100, comprou, pagou, vou dar um exemplo aqui, valia 100, pagamos 80 e colocamos no nosso portfólio lá de investimento de precatórios. E aí, qual que são as variáveis aqui? Não me interessa o que vai acontecer com a economia, não é que não me interessa, mas o que acontecer com a economia dali para frente não faz muita diferença. Eu tenho um crédito contra o governo e o governo tem que me pagar, ponto. Aquilo está fixado em lei, está decidido na lei e eu preciso receber aquilo. Então, as variáveis em cima do meu investimento são muito pequenas e a gente tem um controle muito maior. Eu não estou apostando num negócio futuro. Eu já olhei o negócio antes, digamos assim, um precatório, eu olho para o passado e é uma fotografia do passado e aquilo tem que se repetir daquela forma no futuro, tendo em vista que é um título judicial, transitado e julgado, que diz que eu tenho 100 para receber, que eu comprei por 80 da dona Neide. Ponto. Não tem outra variável em cima, né? O negócio é muito simples. Pão, pão, queijo, queijo, né? Então, o que acaba? O precatório ele tem baixa correlação com o mercado tradicional. Bolsa sobe, bolsa desce, dólar sobe, dólar desce. Teu investimento não sofre oscilação. Previsibilidade de ganho, né? Fixado na data da compra do ativo. Eu fiz um contrato lá, comprei por um valor, então já fixei meu ganho futuro, porque eu sei que eu tenho um deságio lá de 20% mais a correção, sem necessidade de projeções futuras e incertezas de mercado, não precisa ter uma bola de cristal para saber o que vai acontecer com o mercado, já está definido que o título vale 100 e vai ser pago com correção lá na frente. Então, eu tenho a correção da Selic, no caso, então, uma forma de remuneração e pagamento fixada na lei, sem surpresas, que me traz, como eu disse, a rentabilidade de renda fixa sem volatilidade no mercado financeiro, e tu acaba tendo aí uma baixa probabilidade de perda do principal e dos juros. Indo adiante aqui, então, ainda nós temos, né, o problema da assessoria de investimento, né? Muitas vezes o nosso assessor de investimento, não sei se alguém aqui trabalha com assessoria de investimento, ele está focado em vender o que comissiona mais ele, não necessariamente o que é melhor para o cliente. Não que o investidor não venda o que é melhor para o cliente, mas muitas vezes o foco dele é na comissão. E isso acaba criando um conflito de interesses, em que o assessor está preocupado em vender aquilo que comissiona mais para ele, ao invés de te vender aquilo que é melhor para ti enquanto investidor. E acaba que esse conflito de interesses gera perdas patrimoniais ou ganhos não muito significativos quando tu está trabalhando com assessoria de investimento. Aqui na LC Invest, a gente tem uma política de participar na performance dos investimentos. Significa que se vocês ganham, eu ganho. Se vocês não ganharem, eu não ganho. Basicamente, a gente está se remunerando por resultado, então o nosso foco é no resultado do investimento de vocês, para que nós possamos nos remunerar, o que gera, então, um alinhamento de interesses. Termina essa questão do conflito de interesses. Além disso, né, a gente também tem aí o mercado de venda de cursos de investimento. É importante estudar, bastante importante, mas, via de regra, né, as pessoas estão mais preocupadas em te vender curso do que em te fazer ter o resultado. Pode comprar um monte de curso, mas não necessariamente tu vai ter o resultado que aquele curso que tu fez vai te dar. São muitas variáveis. Então, a gente acaba sendo estudante de investimentos, mas investidor na prática a gente não consegue ser muitas vezes.
Então, como sair, né, desse ciclo vicioso do mercado tradicional? Qual que é a nossa visão e a nossa ideia de investimento? Retornar lá para aquele caso de Corumbá, ou seja, investir na economia real, num ativo real, comprar um bem da economia real, certo? É isso que a gente, quem falou aqui que investe em imóveis, o Eudo Oliveira, por exemplo, o Eudo Oliveira já tem parte dos investimentos dele em, uh, em economia real, né? Ele está trabalhando com imóveis e ele compra, constrói e loca, ou seja, ele já tem uma visão de ter um ativo real no seu patrimônio, que muitas vezes supera esses investimentos financeiros que a gente tem lá na corretora. E o precatório, por sua vez, também é um ativo real. É um investimento, um ativo real, que ele tem uma maior liquidez, vamos dizer assim, do que um imóvel, né? E ele muitas vezes retorna mais que o próprio imóvel. Mas claro que isso aí tem que ver caso a caso, né? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Então, como que o passo a passo aí do investimento em precatórios, né? O que a gente faz aqui? O que a LC faz por vocês aqui? Primeiro, algumas questões que devem aparecer para vocês. Ah, mas eu ouço toda hora isso. Ah, mas precatório ninguém paga, precatório atrasa, que isso, que aquilo. Vamos lá, vamos desmistificar essa questão. Primeiro, precatório que atrasa não é precatório para investimento. Os precatórios que servem para investimento são os precatórios que são pagos em dia, certo? Então, tudo que é precatório que atrasa e não tem um prazo razoável de pagamento não serve para investimento. O nosso trabalho aqui é exatamente fazer essa curadoria dos precatórios para excluir os precatórios que atrasam. Sei lá, acho que 90% dos precatórios que a gente analisa aqui, a gente simplesmente arquiva porque o governo ali que deve, o Estado ou o município que deve, não paga em dia o precatório. Então, a gente nem avança na negociação, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente analisa o Estado, o município ou o governo federal para ver se ele está pagando em dia. Pagando em dia, a gente compra o precatório e coloca aqui na carteira da LC Invest para os investidores. Basicamente, esse é o nosso trabalho. A gente vê lá o orçamento do governo, quanto que ele costuma pagar de precatórios, quanto que ele tem para pagar, e aí a gente, vendo que aquilo vai ser pago dentro de um prazo razoável, a gente adquire para fins de investimento e tem tido muito sucesso, tá? O duration, eu botei ali, era 21 meses, né? A média de um precatório aqui dentro da empresa, ou seja, então, é um prazo bastante razoável, fora os casos que normalmente acontece bastante, que a gente trabalhou durante o ano passado e 2023, com precatórios do estado do Amazonas e de São Paulo, em que a gente tinha pagamentos ali entre 12 e 18 meses, certo? Era um duration menor ainda, né? Uma duração de carteira menor ainda. Bom, feito isso, analisamos lá, vimos que o governo estadual, municipal ou federal paga em dia. O que a gente faz? Negocia o título para que a gente tenha uma margem de desconto que entregue no mínimo para o nosso investidor dos 18% ao ano ou mais. Nisso, a gente faz uma avaliação do processo, né? Verifica se transitou em julgado, se correu tudo corretamente, para ver se o precatório é bom. Aqui eu já estou adiantando aquela questão do Adenir ali, que ele perguntou sobre riscos, né? Que eu já estou tratando disso, viu, Adenir? Então, já estou entrando nessa parte. E a gente verifica as certidões do dono do título, né? Se ele não tem nenhum débito no nome dele, faz uma análise de crédito, porque tirando, se ele tiver débito, a gente não compra o precatório, porque os débitos que ele tem podem ser descontados do precatório, então a gente certifica que não tem débito. Certificado que não tem débito, transfere esses precatórios para nossa securitizadora e aí apresenta esse investimento para os investidores, né? E aí os investidores vão aportar a uma taxa fixa lá que a gente combina a cada investimento. As certidões basicamente quando tu vai comprar um imóvel, tu vai tirar todas as certidões da pessoa, né? Para ver se ela não tem ações judiciais contra ela, se basicamente as certidões municipal, federal, estadual, certidões que a gente diz de Receita Federal e as certidões judiciais para ver se ele não tem nenhum processo judicial, né? O cara tem um precatório de 100 mil e deve 500 mil reais, não tem como comprar, certo? Então é isso que a gente faz. Seriam essas certidões. Indo adiante ali, feito isso, então o cliente assina o termo de investimento,
e vira investidor aqui da LC Invest. Eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês. Por exemplo, esse foi um caso que a gente fez, só para vocês verem, eu vou mostrar na prática aqui eu recebendo um precatório. Eu já mostrei lá no início, mas vou mostrar de novo. Vou mostrar um do Amazonas. A gente nem está trabalhando mais com o Amazonas, mas a gente trabalhou bastante até 2023 e pagamos os últimos agora 2024, né? Só para vocês entenderem lá o precatório. Então, diz aqui que o Antônio Azevedo tinha 50 mil reais para receber, que é do estado do Amazonas, e ele queria negociar o precatório. A LC foi lá, negociou com ele, fez uma cessão de direitos, né? No caso não é uma escritura, mas não precisa ser uma escritura que nem num imóvel, por exemplo. A gente então faz a cessão, ele cede os direitos do precatório para a securitizadora. Aí a gente paga lá um valor para ele. Cadê o valor? Aqui, daí combina lá os 22 mil, foi pago no caso aqui. Aí a gente leva, tu não leva a registro isso aqui, né? Mas tu leva o processo, tu entra lá no precatório e pede para o juiz transferir lá a custódia, né, para a LC Invest, ó. Efetua esse registro da cessão e a inclusão da acionária LC Invest. Então, aí a LC Invest passa a gerenciar esse título formalmente, né? Aí depois vem lá o Estado, no caso aqui, do Amazonas, e comprova o pagamento do crédito na data de 13 de junho de 2022. Deixa eu olhar aqui, quando que a gente... 13 de junho de 2022. Compramos em novembro de 2021. Isso aqui eu quero desmistificar essa ideia de que o precatório não é pago. Não só os precatórios são pagos, pessoal, muitas vezes, quando o precatório é bem escolhido, ele ainda é pago antecipadamente, né? Ele nem atrasa, ele é pago antes. Os governos têm até dezembro de cada ano para pagar o precatório e muitas vezes, se tu escolhe bem o precatório, tu recebe antes, tá? Então, novembro de 2011, em junho de 2022, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ó, 7 meses. Aqui foi um caso, mas foi um caso de exceção, tá? Não é 7 meses, aí é curto demais, mas já vi 12, já vi 18. E aí aqui vem a comprovação e tal do pagamento, do depósito. Aí a LC entra lá pedindo a transferência de valores. Aqui saiu o alvará, aqui. E aí é pago lá. Foi pago daí 44.987 e esse dinheiro foi distribuído entre os investidores que estavam, na época, nessa oportunidade. Então, basicamente, é assim que funciona. Tem mais uma explicação aqui que eu tenho que fazer para vocês. Tem outros exemplos, eu não vou entrar em exemplos, tem milhares de exemplos aqui, abrir milhares de casos para vocês, mas vou ficar só num, senão eu não consigo concluir aqui o papo com vocês, não consigo passar a palavra para vocês também. Hoje, como que funciona o investimento em precatórios? Basicamente, é uma operação securitizada, que a gente chama. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar de CRIs e CRAS, Certificado de Recebíveis Imobiliários ou Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Basicamente, o que acontece aqui? O certificado de recebível imobiliário, o fundo imobiliário vai lá, emite um certificado de recebível imobiliário, e aí tu compra aquele certificado, aquele dinheiro entra no fundo, ele pega aquilo lá e compra um contrato imobiliário, uma compra e venda de imóvel, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quando aquele contrato for adimplido, ele paga para ti a remuneração prevista no certificado. Basicamente, na securitização de precatórios, a gente está gerando certificado de recebíveis de precatórios. Aí o cliente, no caso, é uma debênture, né? A gente pode chamar a debênture de certificado de recebível também. Aquela debênture vai dizer lá, tem uma remuneração para ti de 1,4%, tu coloca, tu aporta na debênture, então, que vai ser uma renda fixa, né? Interessante entender que isso é renda fixa, e aí aquela debênture vai ser lastreada nos precatórios, né? A pessoa botou 100 mil, aqueles 100 mil é feita a aquisição da debênture, e aqueles 100 mil vão ser comprados em precatórios e faz o lastro, e a partir do momento que aqueles ativos vão sendo liquidados, a debênture vai sendo amortizada. Basicamente, essa é a operação de securitização, que é uma operação normal de mercado. Antes ou depois da compra do título. É feito antes, só que ele é feito antes, mas é como que eu te digo, é um ciclo, o dinheiro entra e a gente está sempre comprando, né?
E, às vezes, a gente já tem alguma coisa em carteira que dá para colocar no fundo, né? Então, via de regra, seria antes, mas acontece também da gente já ter antecipado a compra e aí só, e depois que o cliente aporta, vai encarteirando ele na securitizadora, tá? Mas, basicamente, é isso. Conforme tu aporta, a gente já vai transformando aquilo em precatórios, até porque dinheiro parado para a securitizadora é prejuízo, né? Porque tu está dando uma rentabilidade de, como se diz ali, de 1,4, 1,6, então tu precisa ter o precatório lastreado, que aí ele vai estar o deságio mais a correção, e aí ele já vai entregar a rentabilidade ali combinada da debênture. Qual o prazo dos precatórios? O prazo costuma ser, hoje o fundo que a gente tem aberto é 36 meses, tá? Porque a gente monta uma carteira com vários precatórios e a gente vai fazendo a revolvência dos títulos ali conforme o vencimento. Eventualmente pode ter amortizações antes dos 30, sempre tem amortizações antes de 36 meses e tem casos de liquidação antecipada. Só que a liquidação antecipada são casos pontuais, que é o caso, por exemplo, que está acontecendo esse mês, que a gente tem um fundo de 24 meses que a gente vai liquidar ele com um prazo extremamente curto, porque isso já é uma oportunidade de liquidação antecipada dos ativos, tá? Então, mas o prazo, falando um monte de coisa, mas o prazo, Marcelo, então, é 36 meses aí. Qual que é a vantagem, então, da securitização? Tu acaba tendo uma pulverização de precatórios, não vai investir num precatório só, tem vários precatórios. Tu tem a revolvência dos ativos, ou seja, vence o precatório, tu recompra mais precatórios, tu aumenta o patrimônio do fundo, o que dá maior segurança, porque é um patrimônio maior para pagar a tua rentabilidade, então vai tendo isso. E tu tem segregação patrimonial entre o patrimônio da securitizadora e dos investimentos. Tu tem a segregação, então, patrimonial entre a securitizadora e o investimento, ou seja, se a LC Invest vier desaparecer, como o pessoal diz, faliu, os investidores podem contratar outra empresa para fazer a gestão dos títulos, certo? Porque patrimonialmente o nosso patrimônio aqui é segregado do patrimônio dos investidores. Então, basicamente é isso aqui. Futuramente eu quero botar um desenho sobre isso para ser mais fácil de explicar. A média, hoje, a gente consegue fazer aí 1,8% nesse prazo, tá? Dependendo do aporte do cliente. Dependendo do aporte, tu consegue pegar 1,8% nesses 36 meses. Aqui, falando rapidamente sobre riscos, né? A demora, isso aqui eu já falei para vocês. Então, a gente faz toda uma análise dos precatórios para que eles sejam pagos em dia, de modo que evita a demora. Mas, atrasou o precatório, o que vai acontecer? Tô indo na pior hipótese, tá? Atrasou, o que acontece? Bom, tu não perde o título, tu continua com o título, ele vai seguir rendendo 5% de Selic e ele logo vai ser pago. Por quê? Porque como a gente compra precatórios de governos que pagam em dia, a probabilidade de tu ter um atraso muito prolongado é muito pequena. Atrasou 2, 3 meses, por exemplo. Nunca é um atraso muito longo, certo? Porque a gente toma todo o cuidado na hora de comprar precatórios de curto prazo, na verdade. Então, acaba não acontecendo essa questão do atraso. E se acontece, é mais por questão burocrática. O cartório demorou para liberar o valor, depositou em dezembro, entrou em recesso, volta só início de fevereiro, pede alvará, ou seja, atrasa 3 meses por causa da função para tu conseguir um alvará na justiça para liberar o valor, por exemplo. Questão de fraude, por exemplo, isso aqui seria como que a gente assegura que não vai ter fraude. A gente faz aquela auditoria do processo e verifica se a pessoa vendeu ou não esse precatório antes. Não tendo vendido, a gente adquire e transfere o título para a propriedade da securitizadora, para a custódia da securitizadora, como eu mostrei lá naquele exemplo. Aí não tem como a pessoa fraudar a venda do precatório, por exemplo. E a questão das dívidas que eu falei, né? Se a pessoa lá tivesse toda endividada, isso prejudicaria o precatório, poderia, vamos dizer assim, anular o precatório. Ela tem um precatório de 100, uma dívida de 200, o precatório dela vale 0. Aí, se tu comprar um precatório em que existe a dívida, tu vai perder o precatório, certo? Então, a gente faz toda essa auditoria antes
para que isso não aconteça. Depois de comprado, se a pessoa adquirir dívidas, não interessa mais, porque trocou a propriedade, então, trocou a custódia, a propriedade do precatório, então não interessa se ela vier de ter dívidas futuras. E aí, hoje o mínimo que a gente faz é R$10.000 de aporte. Eu vou calcular um exemplo de 1,8 para nós ali na frente já, Marcelo, tá? E aí a questão do cálculo seria uma outra parte que, por exemplo, se o STF mudar a correção do precatório, eu falei que a Selic não, agora vai ser TR, tá? Eventualmente pode o STJ ou o STF querer mudar isso, mas é uma hipótese bastante remota de acontecer. Então, falando ainda sobre essa questão, é importante notar que o precatório, assim como o Tesouro Direto, não tem fundo garantidor, né? Não sei se não tem fundo garantidor, não existe um fundo garantidor de precatórios. Então, o que garante o pagamento de um precatório é o próprio governo que deve, assim como o que garante o Tesouro Direto é o próprio governo que deve o Tesouro Direto, certo? Aí, por não ter essa garantia de FGC, que a gente diz, não existe um FGP, um Fundo Garantidor de Precatórios, aí eu já estou adiantando aqui, lá no nosso contrato, quando vocês lêem, tem uma parte que fala possibilidade de perda do investimento. Eu nunca vi perda de investimento em precatórios. Mas, como existe essa cláusula, como não existe um FGC, a gente, por um dever de lealdade com os nossos clientes, a gente coloca essa informação lá para ficar bastante transparente. Isso, certo? E é uma auditoria aqui, né, pessoal? Nenhuma empresa vai conseguir fazer uma auditoria 100% exaustiva. A auditoria, ela mitiga os riscos e traz segurança, mas ela nunca vai ser, pode pegar uma KPMG ou uma PwC, pegar as melhores do mundo, ela nunca vai te entregar uma situação zero risco, certo? Nem a poupança é zero risco, né? E se existisse um FGC de precatórios, a rentabilidade não seria 1,8, seria a mesma rentabilidade de uma renda fixa de uma poupança. Então não faz sentido ter FGC aqui, tá? Que daí teu ganho cai também. Então, feito isso, pessoal, aí feito isso, né? Depois eu vou responder todas as perguntas aqui, vi que tem bastante pergunta. A renda variável, então, alto risco, renda fixa pode perder para a inflação. Solução, utilizar-se de um ativo real que tem ganho acima da inflação e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação atual, como a Selic. Então, a solução que a gente vê para esse cenário aí de ganhar melhor que o mercado tradicional, de não ter os riscos da renda fixa e não perder, e não ter uma perda de dinheiro para a inflação, é adotando essa política de investimento em ativos judiciais, que seriam os precatórios. Quem é que acha, né, que é possível ter crescimento patrimonial real investindo em precatórios? Né? Consegue ver ganhos maiores com esse investimento. Eu vou fazer uma simulação, inclusive vou pegar um caso aqui de 1,8, que foi o Marcelo, né, que colocou, né, para mostrar aqui rapidinho para vocês. E também quero indagar vocês, se vocês gostariam, né, de ter a ajuda da LC Invest para que vocês fizessem 1,4 até 1,8% ao mês nos investimentos de vocês. Quem gostaria de ter a nossa ajuda para ter essa rentabilidade maior, coloca ali no chat para eu saber. Eu gostaria, bota ali, bota sim, só para dar uma animada aqui no apresentador. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eldo. Eu já faço ali a simulação. Eu estou com uma simulação aqui de 1,4, vou fazer uma que o Eldo... Não, foi o Eldo, não. Desculpa, foi o Marcelo que pediu de 1,8 aqui. Vou fazer rapidamente aqui. Vamos pegar lá 1,8. Dá um exemplo aí, Marcelo, de aporte inicial e um exemplo de aporte... Pode ser só o aporte inicial, não precisa ser, não é obrigatório ter um mensal aqui. Vamos botar lá, 30 mil a 1,8. Deu certo, conseguimos, Ó, a 1,8, 36 meses. Ó, ele vai te dar, os teus 30 mil vão virar 57, eu só vou tirar a partezinha do leão aqui, porque vocês sabem que ele sempre tem que levar a parte dele, né? Nunca a gente faz sem ele estar encostado na gente, sem a mordida do leão. Vai dar 22.968, ó. Somando com os 30 mil. Então, tu vai botar 30 e vai tirar lá 52.968.
nesse investimento aqui, de 1,8, por exemplo. Aqui, então eu fiz um exemplo só de, se tu fizesse 1,4, 10 mil, por 20 anos, tu teria 2 milhões e 200. Né? Claro que tu pode fazer isso e ir aumentando, né? Fazer ciclos de investimento, né? Tu investe, espera 36 meses, recebe, reinveste, vai fazendo esse ciclo de investimento, teu patrimônio vai bombar, né, ao longo do tempo. Aqui, eu me peço desculpas que eu estou botando a lâmina, eu só vou abrir a lâmina correta aqui do investimento. Eu tinha trocado na apresentação, só que eu acabei mudando aqui a apresentação. Peço desculpas aí pela... Deixa eu fazer de novo aqui. Eu ainda fiz uma bobagem aqui. Me perdi aqui, pessoal, calma aí. Que eu esqueci de trocar a lâmina. O investimento que eu ia colocar na tela é o investimento que já está encerrado. E eu quero botar o investimento atual, esse que foi o... Aqui. Eu vou explicar para vocês aqui. Deixa eu pegar, tá no meu WhatsApp aqui essa lâmina. Segurem aí. Só peço que vocês tenham paciência comigo aqui. Eu refiz toda a apresentação e uma das principais partes eu acabei não... Aqui, achei. Eu vou puxar a lâmina para cá e aí fica melhor. Abriu aí para vocês, né? Era isso que tinha que estar na apresentação e está no investimento antigo. Ó. Então, o que a gente tem hoje, tá? A gente tem aqui, deixa eu só ir para minha... O High Yield 2, o HY2, que a gente chama, tá? Que é uma debênture financeira, como eu expliquei para vocês, que é lastreada em privada, é lastreada em precatórios, né? E os ativos que a gente coloca lá são federais, estaduais e municipais. Hoje é majoritariamente federal. Esse investimento específico só tem precatórios federais no momento e só vai ter estadual ou municipal se compensar o deságio valer a pena em termos de investimento. Ele é uma captação de 10 milhões, o prazo de 36 meses, bullet, ou seja, pagamento ao final, podendo ter amortizações durante o período, e a remuneração-alvo é 1,8% ao mês, levando aqui em consideração algumas questões, tá? Não é 1,8% ao mês para todos, né? A gente tem esses patamares de investimento, aqui, volta, que é 10 mil, 1,4%, acima de 200 mil, 1,8%, e acima de 600 mil, consegue chegar até 2% aqui de remuneração. Só que, lembra que eu falei para vocês que eu ia criar uma possibilidade de alavancar os investimentos de vocês em precatórios. Então, como a gente quer e precisa e muito que vocês venham ser os nossos investidores aqui, eu vou abrir, mas só para quem está aqui, que são as pessoas que estão aqui e me aguentaram até aqui, nós vamos abrir a possibilidade de acessar o investimento de 1,8 com apenas 20 mil reais, certo? O Marcelo já se manifestou ali nos 30 mil, ele já tem, então, o 1,8. Como é que funciona aqui? A partir do momento que tu entra com um investimento na 1,8 de 20 mil, tu consegue aportar depois mensalmente quando o fundo estiver aberto a 1,8. Exemplo, digamos que eu entrei lá com, como se diz, com 10 mil reais a 1,4. Se eu quiser, mês que vem, aportar 5 mil reais, tu vai aportar 5 mil reais a 1,4 até tu chegar nos 200 mil. Chegou nos 200 mil,
tu pode fazer 1,8. Só que hoje eu estou abrindo a possibilidade de tu entrar com 20 mil a 1,8 e abrir a janela do 1,8 indefinido para vocês, para aportes futuros, desde que o fundo esteja aberto. Então, tu, com 20 mil, tu vai acessar 1,8 e vai poder seguir acessando essa taxa enquanto o fundo estiver aberto com qualquer valor depois. Pode, se quiser botar R$1.000 depois, R$500 tu consegue. Bota 20 mil, depois o aporte que tu quiser, tu pode fazer a 1,8. Então tá aqui a nossa oferta, vamos dizer assim, para quem está aqui hoje, e a gente vai manter essa política, essa possibilidade, somente até amanhã ao meio-dia para quem está aqui. Eu vou abrir um link aqui, rapidinho, daqui a pouquinho, vou mandar para vocês preenchem um link, aí eu sei que vocês estiveram presentes aqui e que vocês têm a possibilidade de fazer 20 mil a 1,8, certo? Aqui, um pouquinho dos benefícios, aqui a gente tem um aplicativo, tá? Que tu acompanha o investimento, então, tu vai ter, logo a gente vai estar com a plataforma no ar, mas, por enquanto, é um aplicativo, tu aplicando, daí tu tem a rentabilidade diária ali, do teu investimento, rendendo, certo? E aí tu acompanha pelo aplicativo. Aqui, depoimentos de alguns clientes, tá? O Eduardo fez 28% ao ano, a Elise 25%. Aqui tá lá no nosso Google Meu Negócio, tá? Vocês conseguem ver os depoimentos das pessoas que investiram com a gente. Tem vários clientes aí que fizeram, de fato, e receberam os precatórios, tá? Aqui mais alguns exemplos. Então, para resumir o que eu falei, então, é uma carteira de investimento em precatórios, composta de precatórios federais, estaduais e municipais, sendo que eu disse que hoje é 100% federal e, eventualmente, pode ter alguma coisa estadual, municipal, desde que o título esteja perto do pagamento e esteja bem descontado. Hoje, e excepcionalmente hoje, só para quem está aqui, 1,8%, R$20.000 é 1,8%. Se o pagamento acontecer antes, tu recebe proporcional ao tempo da aplicação e o foco é o resultado e não se tornar um expert em precatórios. Decidindo aportar, aí a pessoa envia os documentos para nós e aí a gente envia o termo de investimento, a pessoa assina online um termo de investimento, faz o aporte, a gente subscreve as debêntures e tu já passa a ter lá o teu dinheiro rendendo a partir do aporte e consegue acessar o aplicativo. Eu vou só aqui, aí eu vou mandar o link para vocês já, né? Que é... Cadê aqui o link? Vou mandar para vocês o link, daí agora eu já vou respondendo as dúvidas, tá? Deixa eu só copiar o link aqui. Então, quem tiver interesse no investimento, responde o link aí, que eu sei que tu vai estar nessa 1,8. Lembrando que isso fica aberto só até amanhã ao meio-dia. Depois do meio-dia, aí, se quiser 1,8, tem que aportar 200 mil. Ou vai ficar na 1,4. Vamos lá, vou responder por ordem aqui as perguntas, tá? Que eu vi que tiveram bastante perguntas, vocês podem ir perguntando mais. Vamos abrir aqui um espaço para a gente dialogar e vamos fazer as simulações também, que quem quiser simular, a gente vai simular também, fazer mais simulações. Aqui está a oferta, né, que eu fiz, e aqui está o meu número de WhatsApp. Depois, se vocês quiserem falar comigo no WhatsApp, a gente pode conversar. Daqui a pouco eu paro de compartilhar a tela e a gente fica falando mais pessoalmente aqui. Onde o investidor entra... É um aplicativo, né? Antes ou depois? Tá. Qual o prazo? Acho que eu respondi o Eudo ali, a dúvida dele, né? Conforme então aporta, a gente vai comprando os precatórios, e tem casos que a gente já tem os precatórios e o investidor aporta e a gente aloca aquele precatório naquele fundo, depende da situação. Como que se sabe se o precatório foi vendido? A verificação é feita no processo, né? É essa a forma de verificar. Não existe um registro de imóveis de precatórios. É a primeira vez que assisto uma aula sobre precatórios. Qual o valor mínimo? Como tu viu ali, é 10 mil. Como entramos, onde investir?
Então, hoje, a gente ainda não está com a plataforma pronta. Então, como que funciona, Ricardo? Era aquela forma que eu falei ali. Vai receber vai passar os seus documentos, a gente vai gerar um termo de investimento online, tu vai entrar, assinar o termo, assinando o termo, tu faz o aporte na conta da securitizadora, que aí vai ser subscrita as debêntures para ti, e aí tu vai conseguir acompanhar o teu investimento no aplicativo. O aplicativo é como se fosse um relatório de investimento que tu olha ali diariamente, ele atualizando o teu investimento. Basicamente, é assim que funciona por enquanto. Qual a segurança e documento garantia do investidor no processo de precatório? Quem consta lá no processo de precatório é a LC Securitizadora. As garantias que tu tem são todas da debênture. A debênture é um título de crédito registrado aqui na Junta Comercial, né, do Rio Grande do Sul. Então, ele é um título público e está ali registrado, uma debênture privada, né, embora não seja uma oferta pública, mas ele é possível acessar ali usando na Junta Comercial, e essa a garantia que tu tens em relação a isso. E os precatórios vão sendo alocados naquela debênture, e a gente tem um relatório ali da carteira, especificamente do teu fundo, né? E os precatórios que estão alocados naquela carteira específica. Eu não sei se isso responde à tua dúvida. Qual a possibilidade da pessoa, no meio do processo, desistir do investimento e ressarcir o valor? Não tem ressarcimento, tá? Isso é importante. Como o investimento ele não é um investimento financeiro, uma conta que tu deposita e saca a hora que tu quiser, então não tem como tu fazer saque. Ele é feito por amortização. Como é que funciona? Eu vou parar de compartilhar aqui, depois qualquer coisa eu compartilho de novo. Vocês anotaram aí meu WhatsApp, né? Já tem meu WhatsApp. O link, quem não respondeu, responde lá o link para a gente saber que vocês estão dentro da oferta e querem participar. Quem não for participar da oferta, responde também, que aí a gente fica com contato, já sabe qual que é as pretensões de investimento de vocês. A gente pode também fazer um contato depois para que a gente possa futuramente também ter vocês como investidores. Qual a possibilidade da pessoa no meio do processo existir? Então, depois que tu faz o investimento, tu não consegue sacar ele, porque tu comprou um título, entendeu? Então, enquanto o título não for pago, tu não saca, vamos dizer assim. Tu tem que carregar o título até o pagamento. E aí, como é que acontece? Conforme os títulos vão sendo pagos, a gente vai amortizando ele aos investidores que estão dentro daquele fundo. Eu falo fundo, mas é uma operação de securitização. Eu falo fundo para ficar uma coisa mais fácil de entender. Aí, conforme os títulos vão sendo amortizados, tu vai recebendo a amortização. Então, não existe um mercado secundário para te vender tuas debêntures ainda, tá? Mas vai ter. Mas não agora. Infelizmente, eu não tenho condições de fazer esse aporte no momento. Estou vendendo um apartamento. Caso dê certo, volto a entrar em contato. César, legal, isso é muito importante. Se tu responder ali o formulário, a gente fica com o teu contato também. E para nós, futuramente, será muito... vamos gostar muito de ter como investidor aqui, tá? Nesse momento, não tem condições de um aporte nesse valor, mas obrigado por tudo. Agradeço a tua presença, Alex, né? E se futuramente a gente pode vir a ter a redução de aporte, alguma coisa assim, no momento é o que a gente consegue fazer, mas futuramente a gente quer conseguir também possibilitar aportes menores. Quando tiver a plataforma, vai ser mais fácil. Empresas de investimento são registradas no BC, a sua empresa tem registro. A nossa empresa ela é uma SA fechada e ela é registrada na Junta Comercial. A gente não tem a nossa securitizadora, ela não tem obrigatoriedade de registro no Banco Central, tá? E então o registro é mesmo na Junta Comercial, a parte de registro, né? E por ser uma debênture privada, ela não tem a questão CVM, né? A gente já fez oferta CVM, oferta pública CVM, mas a oferta privada é melhor, né? Porque eu consigo te entregar a rentabilidade desde logo,
na oferta da CVM é mais ou menos assim, eu abro um investimento e aí eu tenho que captar, sei lá, eu tenho 10 milhões para captar, eu tenho que captar primeiro um terço do investimento para o teu dinheiro começar a render, por exemplo. Aí eu tenho que ter as pessoas que vão se dispor a botar um terço do valor lá, sem remuneração nenhuma, para daí começar a render. Porque pela CVM, é tipo assim, se tu não fizer um terço de captação, tu tem que desmanchar o fundo e devolver o dinheiro para as pessoas. E aí fica essa regra idiota da CVM, que aí a pessoa aporta e não tem rentabilidade enquanto não bater um terço do fundo. Né? Qual o contato para suporte? Qual precatório pretende adquirir no momento? O nosso contato, a gente tem aí a nossa área aqui de operacional, que é no WhatsApp, tá? Mas pode ser por e-mail também, pode ser esse meu WhatsApp aqui. É esses os contatos, é WhatsApp e e-mail. E, claro, presencial aqui, né? Pode vir aqui na empresa, aqui em Porto Alegre, presencial também. Esse é o nosso contato. O precatório a gente compra conforme aquilo que mais se adequa ao fundo, certo? A gente está com um fundo lá, tem 500 mil no fundo, a gente vai comprar, sei lá, 2, 3, 5 precatórios federais de 100 mil cada um. E a gente faz toda a análise, né, e compra o precatório e vai alocando ali. Basicamente é isso, né? O que a gente pretende adquirir é precatórios federais que se enquadrem dentro desse prazo de 36 meses. Esse é o nosso foco hoje. E vocês podem ter acesso à lista de precatórios que compõem um fundo, só que tem que ter na cabeça que é um fundo revolvente. Eventualmente, um precatório vai venceu, vai ser comprado outro, ou um precatório pode sair do fundo porque ele não vai atender o duration do fundo, por exemplo. Né? A gente faz a gestão dos títulos ali. Mas a ideia é que a gente sempre tenha um patrimônio suficiente para pagar os investidores e nos pagar. Né? E a gente tem todo o interesse em ter um patrimônio grande suficiente para pagar os investidores ali e que seja pago num prazo razoável para que a gente também possa receber o nosso retorno em relação ao resultado. Os precatórios chegam para a gente tem várias empresas parceiras que fazem que nos trazem os precatórios, e aí a gente faz o trabalho de auditoria interna aqui e verifica se vale ou não a pena a aquisição, né? Daí sai uma análise, né? A gente faz toda uma análise do título, né? Até depois, se quiser ver como que funciona, a gente pode mostrar. Não digo aqui na apresentação, senão vão ficar um tempão falando da parte técnica, né? Mas a pessoa pode ter acesso, a gente faz toda uma análise do processo, daí fica registrado aqui o compliance, né, do precatório ali, da due diligence, que a gente diz. Ele estando redondinho, ele entra para o fundo e vai remunerar os investidores. O aplicativo é esse aqui, ó. Finanblue Live Work Investidor. E logo a gente vai, espero que nos próximos meses a gente já tenha a plataforma. E a gente vai migrar daí todo mundo que está no Live Work Investidor para a plataforma. Aí vai ficar muito mais fácil. Aí tu acessa lá na plataforma, vê teu saldo, tudo. Vai ser muito mais tranquilo. Estamos no caminho essa evolução, né? É o nosso próximo passo, na verdade. Hoje, inclusive, eu tive reunião com o pessoal da tecnologia sobre isso aí. E a gente quer acelerar rápido, né, nessa parte de tecnologia, porque é um diferencial, inclusive, né? Que, por exemplo, eu podia estar abrindo agora a plataforma e mostrando para vocês a plataforma, o investimento seria muito mais fácil, mas hoje funciona assim, certo? Deixa eu até olhar aqui o link que eu mandei para vocês. É.
Deixa eu puxar para cá. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Podem ir colocando aí. Que a gente vai... Que eu vou respondendo vocês gradualmente aí. Já passamos, já fomos longe já, né, na nossa conversa aqui. O que eu vou fazer agora, vocês têm... Deixa eu só... Vocês têm meu WhatsApp aí, certo? Eu vou... Vai ficar. Eu vou passar para vocês depois, para vocês darem uma olhada. Eu vou, depois da... Quem respondeu o formulário, depois aqui do evento, eu vou só chamar vocês no WhatsApp para pedir a documentação básica para eu passar para o pessoal, do operacional amanhã, e eles já anteciparem a questão do contrato e tal, e a gente ir conversando, porque tem esse prazo aí do meio-dia, né? Então eu quero que esteja tudo alinhado, amanhã, primeira hora, já tudo alinhado, para que vocês possam, enfim, dar os próximos passos e ter isso na mão de vocês, né, esse contrato. Então não se assustem se eu, por acaso, chamar vocês no WhatsApp aqui logo que eu encerrar a reunião, tá? Para aqueles que vão fazer esse investimento. Deixa eu olhar o chat aqui. Sim, eu vou disponibilizar no grupo ali essa aula, Ricardo. Só que a gente vai subir ela amanhã e eu jogo ela no grupo ali. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Senão então eu vou deixar vocês descansarem, certo? E vamos conversando aí sobre os investimentos imprecatórios. Espero que todos tenham respondido lá o formulário. Quem não respondeu ainda está aqui. Tá 1.4, tá errado ali, a gente tem que consertar o formulário, mas pode ficar tranquilo que quem respondeu e fez ali, eu sei que é 1.8 e não tem problema. Inclusive, já vou corrigir aqui essa questão do formulário. Eu vi ali que estava com esse 1.4, né? Deixa eu até... Assim, encerrando aqui, eu já vou corrigir isso. Ele estava assim por causa do que a gente está lançando, eu estou no pré-lançamento hoje desse fundo que eu mostrei para vocês, e essa era a rentabilidade do fundo anterior. E aí ficou esse 1.4 ali. Tá bom, pessoal? Se tem mais alguma dúvida, podem colocar ali que eu respondo, e aí, senão eu vou liberar vocês para descansarem. Fechado? Então tá, agradeço a presença de vocês, a atenção, espero muito ter vocês aqui como nossos investidores e a gente possa desenvolver aí uma relação de longo prazo, certo? De benefício, em que vocês, de fato, vejam o patrimônio de vocês ter os resultados que vocês precisam e que essa seja uma relação duradoura e que a gente possa estar muitos anos juntos aí, ajudando vocês a ter esse crescimento patrimonial acima do mercado tradicional de investimento, como essa taxa aí de 1,8 pode fazer por vocês, certo? Agradeço a presença de todos, então, e espero aí que a gente siga em contato. Valeu? Um abraço aí. Certo, abraço.